Na sessão plenária desta terça-feira foi analisado o projeto que obriga todas as unidades de saúde e parques ambientais e florestais que sejam administrados pelo Estado a disponibilizarem para a população soros antifídicos e imunobiológicos necessários para o socorro de vítimas atacadas por animais peçonhentos. Segundo o texto, o próprio Poder Executivo deve disponibilizar a estrutura para armazenamento desses medicamentos e realizar a fiscalização quanto à validade dos mesmos. Outra determinação da proposta é que todos os atendimentos realizados no Estado envolvendo esse tipo de ocorrência sejam devidamente notificados aos órgãos competentes. A matéria assinada pelo presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, e mais 6 parlamentares, foi aprovada e segue para análise do governador. A participação de crianças e adolescentes em produções artísticas, de entretenimento ou publicitárias realizadas em plataformas digitais só serão permitidas com a autorização dos pais registrada em cartório ou com a emissão de um alvará judicial. É o que diz a proposta da deputada Tia Ju, que se baseia na garantia dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o texto, a autorização judicial vai determinar as condições do trabalho realizado pelos jovens influenciadores nos ambientes digitais, prevenindo a ocorrência de danos no processo de desenvolvimento, especialmente em relação à frequência e ao desempenho escolar. O projeto atribui às empresas que mantêm as redes sociais e as plataformas digitais e aos anunciantes a responsabilidade de buscar, junto ao Poder Judiciário, o alvará que vai permitir a realização desse tipo de trabalho. A matéria aprovada depende agora da sanção do governador para virar lei. É importante ressaltar que o judiciário também irá acompanhar e ficará de olho mesmo com autorização dos pais, porque nós sabemos que já houve vários casos de abuso. As crianças começam agora com a monetização, de repente esses responsáveis querem obrigar horas excessivas dessa criança expostas ali para que seja monetizada, tenha mais lucro, e aí a gente entra na questão de vulnerabilidade da criança, do excesso de trabalho, do trabalho ilegal da criança, e a lei visa essa proteção integral. E recebeu 2 emendas o projeto apresentado pelo deputado Daniel Librelon, que proíbe pessoas que tenham sido condenadas pelo crime de maus tratos aos animais de poderem adotar animais. Essa medida vai valer para as condenações que tenham transitado em julgado. O projeto agora retorna para análise das comissões. A deputada Marina do MST quer garantir às mulheres em estado de climatério ou menopausa um atendimento especializado nos postos de saúde e hospitais públicos do Rio de Janeiro. O texto prevê distribuição de medicamentos hormonais e não hormonais, a realização de exames diagnósticos, capacitação dos médicos e acompanhamento psicológico para as pacientes. O projeto aprovado retorna a pauta para a segunda votação. O projeto de lei é para garantir que as mulheres nesse estado sejam atendidas nos postos de saúde e hospitais públicos, em todo o estado, com atendimento tanto ao diagnóstico, para que possam diagnosticar de fato o estado que estão, o que precisa ser tratado. Também prevê o atendimento a remédios hormonais ou não hormonais, de acordo com a necessidade do diagnóstico que estão as mulheres nesse período, e também o atendimento psicológico e uma série de profissionais numa equipe especializada que possam atender de fato as mulheres que estão nesse período e que demandam a necessidade, que infelizmente é um tratamento que não tem disponível nos postos de saúde e hospitais públicos, O Rio de Janeiro pode ter um selo de diversidade, equidade e inclusão para organizações com sede ou filial no estado. A ideia é incentivar o exercício da função social de organizações que gerem impacto positivo na sociedade através da contratação diversificada dos colaboradores e que tenham projetos sociais voltados para grupos vulnerabilizados. Para receber o selo, as empresas devem contratar os funcionários com carteira assinada. A certificação pode ser divulgada no site e nos produtos das empresas.
A proposta, assinada pela deputada Dani Balbi, recebeu 30 emendas e retorna para análise das comissões. Se a gente promove a equidade, aqui eu recorto o caso das mulheres, mas pode ser estendido a outros segmentos vulneráveis, as próprias empresas, o ambiente corporativo melhoram. Ora, se as mulheres têm, em muitas áreas, uma formação maior, por que as empresas estão não contratando essas mulheres, estão, de certa maneira, declinando do aumento do seu potencial produtivo? Isso é um impacto negativo para a empresa e para o ambiente de negócio do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a gente acha que o selo da diversidade, inclusão e equidade no Estado do Rio de Janeiro melhora o ambiente de negócio, o ambiente corporativo e a vida desses segmentos mais vulneráveis. Escolas públicas e privadas do Estado do Rio devem manter um espaço destinado a uso exclusivo dos professores. Esse espaço deve ser adequado para descanso, alimentação e permanência nos intervalos entre as aulas. O projeto da deputada Élica Takimoto também prevê que esse espaço seja equipado com mobiliário, computadores com acesso à internet, impressora e geladeira. O texto recebeu 4 emendas e retorna para análise das comissões. Eu estou legislando pedindo óbvio, pedindo um espaço dentro de uma escola para o professor trabalhar, que o trabalho da sala de aula não se reduz ao trabalho do profissional de educação. A gente está pedindo estrutura para trabalhar bem, para se desenvolver uma sociedade boa, precisa da educação. Para que a educação aconteça, os profissionais têm que ter estrutura para trabalhar. E pode ser instituído no Estado o programa Sorriso Saudável na Terceira Idade. A ideia é que o programa seja voltado para os cuidados de saúde bucal de pessoas idosas que vivem em clínicas e residências geriátricas, instituição de longa permanência, casas-lares ou estabelecimentos semelhantes, públicos ou privados. O objetivo é assegurar o acesso às ações de serviço de saúde bucal para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, como prevê o Estatuto do Idoso. Segundo o projeto dos deputados Munir Neto e Filipinho Raves, os estabelecimentos devem oferecer serviço odontológico de avaliação, diagnóstico e planejamento de tratamento integrado com um plano nutricional individualizado. A matéria aprovada em segunda discussão segue agora para a sanção do governador. Qualquer pessoa idosa que entrar numa clínica de recuperação, numa instituição de longa permanência, vai ter a obrigatoriedade de ter um diagnóstico bucal dessas pessoas idosas e, com isso, ter a garantia do seu tratamento. Sendo assim, a mastigação vai ser melhor, a autoestima vai ser melhor, então eles vão criar critérios para que a pessoa idosa possa ter uma qualidade de vida melhor ainda quando estiver abrigado numa instituição de permanência, casas-lares ou instituições semelhantes. O Rio de Janeiro também pode ganhar uma campanha chamada de Pet Seguro. O intuito é alertar os motoristas que dirigem com animais de estimação no colo sobre os perigos de acidentes que podem ser causados com essa prática, colocando a vida de motoristas, passageiros, pedestres e dos próprios animais em risco. A campanha será divulgada com cartazes em pet shops, nas unidades de atendimento do Detran e outros espaços públicos. A iniciativa proposta pela deputada Tia Ju foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Isso protege o pet, protege o motorista e protege os demais condutores que estão naquela pista, porque a gente já viu acontecer vários acidentes. O bichinho, assim como a criança, se assusta. Como veio a lei de trânsito proibindo o condutor com crianças no colo, também não é legal e não é seguro a condução dos pets no colo do motorista. A política estadual de busca de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro pode ser alterada. De acordo com o texto do deputado Carlinhos, do BNH, as unidades básicas de saúde, postos de pronto atendimento, unidades pré-hospitalares, ambulatórios, hospitais públicos ou privados devem comunicar às autoridades o ingresso de pessoas sem identificação. No momento do cadastro dos pacientes, deve ser realizada uma busca no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e no Portal de Desaparecidos da Polícia Civil do Estado do Rio. Os estabelecimentos vão ter até 12 horas para informar a delegacia especializada os dados que ajudem a identificar pacientes desacompanhados que estejam em estado de perturbação mental ou impossibilitados de se comunicar. O projeto foi aprovado em primeira discussão e agora retorna para mais uma votação aqui no plenário. As estações de metrô do Rio de Janeiro devem manter funcionários e equipamentos suficientes no setor de venda e recarga de cartões para que o atendimento aos usuários seja realizado em, no máximo, 15 minutos.
A proposta do deputado Carlos Mink inclui o metrô na lei que prevê atendimento eficiente para o público em agências bancárias e dos Correios. O texto aprovado retorna a pauta para a segunda discussão. É uma lei de defesa do consumidor. Hoje, com a tecnologia, não justifica você ficar uma hora mofando numa fila, né? Quando você ganha tempo num transporte mais eficiente e nesse atendimento mais rápido, sobra mais tempo para você estudar, brincar com os filhos, praticar esporte, fazer trabalho comunitário, é o que a gente precisa. Já a deputada Carla Machado propõe a criação da caderneta da mulher no climatério e menopausa. A caderneta deve ser distribuída nas unidades da atenção básica e estratégia de saúde da família dos municípios fluminenses. Uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de saúde deve abastecer a caderneta com informações de consultas, exames e orientações. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Nós sabemos o quanto as mulheres sofrem, os transtornos, né, problemas, modificações no seu corpo físico, enfim. E a gente precisa fazer justiça e as mulheres precisam muito dessa sensibilidade do governo do Estado, e que não é uma coisa complicada, é uma coisa bem simples e para o seu bem-estar. Os candidatos reprovados no primeiro exame prático para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e que estejam matriculados em autoescolas podem ficar isentos do pagamento de uma nova taxa para repetir a prova. É o que diz o projeto do deputado Bruno Boareto, aprovado em primeira discussão. A matéria volta ao plenário para uma nova votação. É dar uma oportunidade ao cidadão de erro, né? A gente sabe que não é um documento barato, é um documento obrigatório no nosso país e um documento que custa mais do que o valor do salário mínimo nacional. Então o cidadão comum, né, a dona de casa, o jovem já tem dificuldade em ter esse documento. E ninguém está isento de um dia ruim, né, de você chegar um pouco nervoso, para prova prática principalmente. Então o que ele visa é dar uma oportunidade de erro, uma oportunidade de uma segunda chance de não pagar esse Duda mais essa taxa.